Vamos com tudo, sejam muito bem-vindas a mais uma consulta nutricional antifúngica de Tira Dúvidas, o fim definitivo. E para você que acha que tratamento é para sempre, tem essa assim, eu tenho que passar a vida inteira cuidando disso, o tempo todo eu tenho que ficar com pensamento nisso, eu tenho a vida toda enxaqueca, eu tenho a vida toda dermatite, eu tenho a vida toda candidíase, eu estou aqui para te provar e te mostrar que isso não é correto, não tem que ser assim. E se for necessário, eu vou falar trilhões de vezes, explicar várias e várias vezes de formas diferentes para que você saiba que o seu corpo pode funcionar de forma... E deixa eu colocar meu celular para carregar aqui, que eu acabei de ver que a bateria não carregou e ele já deu uma travadinha aqui. E para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional e outras coisas mais. E estamos aqui finalizando mais uma semana da nossa imersão antifúngica. Você que é nova por aqui, coloca nos comentários nova, escreve nova, para eu saber que você é nova, para eu poder explicar detalhes do que está acontecendo. Eita, quase não saiu. E para você que está acompanhando aqui a imersão, assistiu todas as aulas, eu vou pedir a sua ajuda para que você ajude as pessoas que são novas por aqui, que muitas vezes vão perguntar coisas que você já escutou, que você já sabe, que você já pode compartilhar essa informação. Por quê? Porque você reforça esse aprendizado. Então, você ajudando aqui, ó, as colegas novas, a Marcela, a Selma, a Vera Lúcia. Então, todas as mulheres que estão aqui, que são novas, estão na mesma situação que você estava num passado não tão distante. Então, estamos todas aqui para nos ajudar e para mostrar que sim, é possível ter um fim definitivo à candidíase e à síndrome fúngica. E para você que é nova, já adianto que é de extrema importância que você assista às consultas aulas antifúngicas que estão disponíveis no link do perfil do Instagram e também do YouTube. Não é para ficar assistindo conteúdos picadinhos pela metade, dicas de 30 segundos, não é isso que vai resolver o seu problema, tá certo? Então eu te convido, é um convite para você assistir esse conteúdo, aplicar os materiais que estão lá. Só assim você vai conseguir resolver a causa, a raiz do seu problema. Caso contrário, você vai ficar navegando, fica ali no modo pato, que vai trocando de lugar em lugar e não chega a lugar nenhum, né? Vai só patinando aí em relação às informações. Então é importante que você assista às 3 consultas aulas antifúngicas, tá certo? E para você que assistiu a consulta aula 3, hoje eu estou aqui para tirar suas dúvidas desse conteúdo, para te mostrar que tratamento não é para sempre. Tratamento tem um começo, meio e fim. Pegaram? E toda vez que eu dou uma dica aqui para vocês, para quem é nova por aqui, quando eu entrego uma informação de algo que você não sabia ou que ajudou você a juntar as peças aí daquilo que você estava querendo entender em relação ao funcionamento do seu corpo, você coloca uma chave aqui nos comentários para mostrar para mim que, opa, está conectada a informação que você está passando para mim, está fazendo sentido, e aí a nossa comunicação fica mais clara, tá certo? Então, se você tem dúvidas em relação ao tratamento, aos gatilhos, é esse o objetivo do nosso conteúdo de hoje. E para você que não sabe o que é síndrome fúngica, não sabe se precisa de uma terapia nutricional antifúngica, o seu lugar é assistindo às 3 consultas aulas que estão disponíveis no link do perfil. E aí, mulheres, boa noite, maravilhosas. Então, vamos com tudo conversar sobre gatilhos, sobre tratamento, para não ficar nenhuma dúvida. Ontem, nos comentários, eu acompanhei muitas mulheres escrevendo que estavam com dúvida em relação aos alimentos, à combinação, aos detalhes. Eu quero falar aqui para vocês, reforçar que dentro lá da consulta aula antifúngica, que está disponível no link do perfil, é claro que não dá para eu passar todo o conteúdo. Eu expliquei para vocês sobre a questão de digestibilidade, que o nosso corpo ele não absorve tudo que a gente come. A gente imagina que a gente come alguma coisa e o corpo vai aproveitar tudo, certo? Então, eu tomei aqui esse suplemento, inclusive hoje uma pessoa da minha equipe perguntou para mim, tô tomando esse suplemento aqui
para ver se eu melhoro de algo, e me mandou uma foto. E eu expliquei para essa pessoa que esse suplemento, ela não estava absorvendo os nutrientes da forma que ela esperava que estava, porque só o fato dela tomar alguma coisa, achava que aquilo ali já estava sendo aproveitado pelo corpo, e não é assim que acontece. Da mesma forma que quando você come alguma receita, alguma preparação, alguma combinação de alimentos, 5, 4 alimentos ali na sua refeição, tudo aquilo não é aproveitado pelo seu corpo. Então, a informação mais importante que eu quero que você saia da consulta aula 2, fazendo uma retrospectiva, é que não é dessa forma que você acha que é comer saudável. Pega a chave. Não é dessa forma que você acha que é comer saudável que o seu corpo consegue, de fato, se recuperar. Isso não é terapêutico para o seu corpo. Tá? Então, não é terapêutico. Outra questão a frequência e a repetição dos alimentos, daquilo que você ingere há 10, 15 anos, aquilo que você acredita que é super saudável para você. Eu sei que tem uma galera aqui da nutrição esportiva, já até vi aqui a Nayara falando de whey e tudo mais. Aquilo que o seu nutricionista passou para você, o seu nutrólogo, quem já passou em consulta com o nutricionista, eles não levaram em consideração que você estava vivendo uma síndrome fúngica. Pega essa chave. Então, o fato de você ter passado com nutricionista e nutrólogo ou com vários médicos não quer dizer que o profissional sabia todos os detalhes do seu quadro fúngico. Pode ser que você passou em consulta com esse profissional e o que foi levado em consideração naquela consulta foi, por exemplo, ganho de massa magra ou emagrecimento. As outras informações não foram levadas em consideração. E aqui o nosso foco é síndrome fúngica, conjunto de sintomas característicos de crescimento de fungos no tubo digestivo. E aí voltamos para a aula 1, que você aplicou os testes para identificar se você está vivendo uma disbiose, que é o desequilíbrio com prevalência de fungos. Então, quem é nova por aqui, tem lá disponível testes práticos, rápidos, são digitais, que você faz para identificar os seus sinais e sintomas. Porque o diagnóstico médico, a maioria de vocês aqui já tem. O diagnóstico médico de alguma coisa que tá bugada aí no corpo. Aí batizam com o nome de doença. Ai, é enxaqueca, é micose, é candidíase, é estufamento, é desidrose igual eu tive, a micose e assim por diante. Então a gente recebe um batismo das nossas doenças e a vida segue assim com as medicações. E não é assim, tá? Então, a partir do momento que você recebe um diagnóstico médico, associado a isso precisa ter um diagnóstico nutricional. E esse diagnóstico nutricional eu entreguei para vocês gratuitamente. Está disponível na consulta aula 2 no link do perfil. Então, mulheres novas, maravilhosas que estão aqui, isso está disponível gratuitamente. Você teria que pagar para ir até um nutricionista para aplicar esses testes, para receber essas informações, que isso é uma consulta, é uma sessão de perguntas e respostas. Eu estou entrando aqui para ajudar vocês nessa fase inicial, nesse processo inicial de identificar o diagnóstico, a síndrome fúngica e essa parte dos alimentos, tá certo? Então, vamos para a segunda parte agora. Vamos avançar. E vamos passar para a parte dos gatilhos, que isso é muito, muito importante. Deixa eu só pegar uma água aqui, mulheres, que eu estou longe da garrafa. Peraí. Voltei. Então, assim, da primeira consulta aula para a segunda consulta aula, vocês evoluíram demais. E é importante vocês terem consciência da evolução de vocês, até por uma questão de cobrança, porque vocês cobram demais de vocês mesmas a questão de resultado, de querer fazer o negócio evoluir rápido, da vida instantânea. E a partir do momento que você começa um processo novo, que é o que você está vivendo agora, exige um parar para refletir sobre a sua existência, sobre o que você tem feito até aqui com o seu belíssimo corpo, com a sua alma, com o seu ser. E isso é profundo, porque se você não separa um tempo para olhar para isso, para analisar o porquê que você levou
o seu corpo a esse estágio de adoecimento, a tantos problemas, ao conjunto de sinais e sintomas, sabe o que vai acontecer? O problema vai voltar. É tipo relacionamento. Por exemplo, eu já tive 7 namorados. Namorado sério, de 1 ano a 3 anos. É a minha média de namorados até o momento. E eu falo isso aqui abertamente para vocês, porque vai ser uma ótima analogia para você entender os seus sinais e sintomas. E talvez você tenha aí de 3 a 7 sintomas. Eu já vou responder aqui as dúvidas de vocês. E esses sintomas vão voltando e você não vê uma evolução em relação ao seu tratamento porque você não parou para analisar o tratamento anterior, que é igual ao relacionamento anterior. Por que não deu certo aquele... Que não é a questão de não dar certo, né? Mas por que eu escolhi aquela pessoa sabendo que os valores não são compatíveis, que não temos gostos em comuns, que não dá para ter uma parceria para a vida? Porque não tem essa parada para reflexão, a parada para análise. E vocês, mulheres que estão aqui quase 10 horas da noite, vocês são sábias, inteligentes, estão parando para refletir e analisar, opa, o porquê que eu fiz tantas escolhas anteriores incompatíveis com o meu objetivo principal, que é sentir o quê? Sentir o meu corpo funcionando bem, sentir beleza. O que é sentir a beleza? É quando você olha no espelho e fala, nossa, eu tô gata, viu? Tô linda. Nossa, eu tô linda com o vestido, tô linda, o meu cabelo, tá tudo maravilhoso, a minha pele, as minhas unhas. Nossa, minha libido tá ótima. O que é a libido ótima? É o sentir vontade de fazer as coisas. Então, a expressão libido nas alturas que eu uso aqui não é para ficar, né, subindo pelas paredes e, né, lógico que tem mulheres que têm esse instinto mais aflorado, mas a questão do libido nas alturas é você ter o desejo de executar aquilo que você, desejo e energia, para executar aquilo que você planeja fazer. Então, é fazer o exercício, estudar, prosperar. Tá? Pega essa chave. Porque qual mulher consegue prosperar na vida, ali, na construção de uma profissão ou até mesmo em casa, que é uma construção, uma gestão de um lar, e criar filhos, aquela que deseja ter filhos ou que já tem filhos, sem libido, sem saúde, sem energia. Não acontece, gente. E aí tem um monte de filhos em casa frustrado, um monte de criança que não tem o olhar ali que deveria ter. Aí tem um trabalho que não consegue se realizar nesse trabalho porque não tem energia para colocar. E eu falo isso por experiência própria, porque eu sempre desejei esse movimento da internet, de blog, de conteúdo. Eu tenho um blog desde sempre. Eu tinha um blog quando eu era mais jovem, chamado A Nutri Por Aí, porque eu viajava e escrevia no blog. Eu sempre tive esse movimento de blog. E tinha momentos que eu não tinha energia e eu queria muito fazer aquilo. Eu queria muito realizar as coisas. E eu não tinha energia para colocar as coisas em prática, porque eu já estava vivendo a síndrome fúngica, mas não tinha ninguém para me mostrar esses testes e sentar comigo e falar, olha, vai fazer o teste agora? Olha, presta atenção aqui nesse conteúdo. Olha, agora é o momento de você parar e olhar para você. Não tinha, gente. Tá? É difícil esse movimento que você vê aqui fazendo dessa imersão. Conte-me aí quantas você já assistiu, quantos conteúdos você já assistiu nesse formato, mostrando sobre síndrome fúngica, nesse formato. Então isso não existia, tá? Então agora vocês estão avançando para o próximo degrau, que é o degrau dos gatilhos, que a aula 3 está disponível. Se você não assistiu a aula 3, te convido amanhã a assistir, tá certo? Porque hoje você tá aqui, né? Amanhã você assiste antes que saia do ar, para você subir mais esse degrau em relação aos gatilhos. Porque associado com a parte da consulta aula 2, que é dos alimentos, igual vocês estão me perguntando aqui, peraí que eu perdi a pergunta. Iogurte natural e a combinação com aveia. Essa questão da combinação dos alimentos
que a Rogemadá, eu não sei se falei seu nome certo, perguntou, precisa que você construa a sua linha de raciocínio sobre os alimentos e sobre digestão. Porque quando você começa a perguntar assim, isso aqui pode? Isso aqui não pode? Isso ainda mostra que você não consegue sentir algumas respostas do seu corpo em relação ao alimento. Porque, por exemplo, se na rotina da Rogemaldá, nossa, eu acho que o nome tá escrito com o sobrenome junto, por isso que eu tô lendo errado, tá? Ela faz o consumo de iogurte, de leite derivados há muitos anos, e a pele dela é maravilhosa, e ela não tem nenhuma queixa, ela não tem produção de muco, ela não tem espinha. Então, pra ela, aqui está apontando que ela tá ótima, mas se ela fez os testes e deu positivo nos testes do diagnóstico nutricional, e ela consome muito leite derivados, isso pode ser um sinal que ela pode ter uma resposta negativa ao excesso da proteína do leite. Isso aqui a gente não está falando nem da fermentação da lactose, que dá excesso de gases na maioria das pessoas que têm intolerância. E é só o leite e o glúten, né, que vocês escutam várias pessoas falando. Não é sobre leite e glúten, tá, mulheres? Não é sobre isso. Isso é sobre todos os alimentos que vocês consomem, que precisa ter essa percepção se a união desses alimentos no prato de vocês, comer tudo isso junto, nessa fase do tratamento da terapia nutricional, o seu corpo está conseguindo digerir. Caso contrário, você fica que nem um baiacu. Vocês já viram que eu sempre coloco uma imagem de um baiacu aqui quando eu faço um post de barriga inchada. Porque é assim que a gente fica. Então, se há um excesso de alimentos que você não consegue digerir, porque não é você que digere, não é a Sheila vai digerir, é o que vive dentro da Sheila. Pega essa chave. Então, o que vive dentro de mim que vai fazer a digestão disso. E se dentro de você há fungos, há parasitas, há más bactérias também associado, pode ser que o seu corpo já está apontando que mesmo alguns alimentos saudáveis, que você acredita muito que isso é saudável para você, isso está fazendo com que você tenha um processo aí de fermentação ou de alergia alimentar tardia, que você não precisa fazer exames, vou gastar com testes caros para saber se eu tenho alergia alimentar tardia. Não, é o teste gratuito que eu coloquei lá para vocês, que aí já mostra, tá? E aí dentro da terapia nutricional, que é o que vocês vão aprender dentro do método passo a passo guiado, vocês fazem um controle de uma forma sustentável, tá? Com a inclusão de alimentos na rotina de vocês que regenera todo o tubo digestivo e faz com que você tenha uma resposta positiva a alimentos que também são considerados ruins, vilões, mas que o seu corpo tem a capacidade de fazer digestão desses alimentos. E você pode comer esses alimentos quando você quer comer, você tá com vontade e tudo mais. Mas você vai comer porque você quer comer. E não porque você tem um vício e os fungos obrigam você a comer o alimento. E para você ter essa posição perante o alimento, precisa desse processo terapêutico. Então, pegando aqui as chaves, ou eu tô falando rápido demais? Coloca aqui, vai comentando que eu vou me situando se as chaves estão sendo entregues ou se está rápido demais e eu explico novamente. A Elis perguntou sobre disbiose com bactérias. Aqui o nosso foco é fungo, porque eu falo de candidíase e de síndrome fúngica. Então, o foco são fungos. Então, uma pessoa que tem micose tem um problema com fungos, candidíase, problema com fungos. Eu tenho estufamento e candidíase, problema com fungos, tá certo? Claro que associado ao tratamento, vai melhorar a questão de más bactérias. Por quê? Porque o nosso corpo ele é integrado. Eu vou tratar isso aqui separado totalmente disso. Não existe isso, né? Até por isso que quando você toma um antibiótico, você tira tudo do seu corpo, coisa boa e coisa ruim. Então, quando você faz um tratamento com alimento, uma bênção que Deus deu para nós, é que você coloca um alimento para tratar uma coisa e melhora várias outras coisas, que são os relatos de cura que vocês escutam as mulheres falando, né? Eu sentia isso, mas melhorou a TPM, aí melhorou a enxaqueca. Até coloquei o depoimento da Fernanda aqui hoje, uma bem nutrida. Bem nutrida são as mulheres que fazem o método, aplicam o passo a passo e entram aqui, né? Todas as mulheres que aplicam passo a passo chamam de bem nutridas.
algumas entram aqui genuinamente para mostrar para vocês, em forma de gratidão, aquilo que foi modificado na vida delas, mostrar o relato de cura. E o que eu acho mais legal, quando vocês... Eu falo isso em vários conteúdos aqui para vocês e reforço aqui mais, quando vocês escutam a cura da outra pessoa e celebra essa cura e pega essa força, essa energia da cura da outra pessoa e limpa o seu HD, a sua mente, que está tão negativa por tentativas de outros tratamentos que você fez que não eram para a síndrome fúngica, e você tá com o seu HD cheio, é igual um computador que tá cheio, ou tipo igual o exemplo que eu dei de relacionamentos. Então, eu tive 7 relacionamentos, então quer dizer que não existe o amor, não existe a parceria? Não, na verdade, aquilo ali foram situações diferentes que eu vivi para aprender. Eu tive que passar para aprender, e vocês tiveram que passar por 3 médicos, 10 médicos, 5 nutricionistas, 1 nutricionista ou nenhum nutricionista para aprender até chegar aqui e fazer essa limpeza do HD de vocês e receber a informação que vocês precisam receber para evoluir. Pegaram a chave? Então tudo, mulheres, tudo que a gente passa na nossa vida é para o nosso processo de evolução. Então, o que vocês tiveram que viver até aqui, até me escutar, encontrar aqui com o meu conteúdo, foi necessário para você chegar aqui nesse momento e receber o seu processo de evolução através do poder da nutrição, da terapia nutricional antifúngica. Tá? Assim como eu demorei o meu tempo também. Eu me formei, eu tenho 12 anos de formada. E a minha habilidade, porque uma coisa é formar, outra coisa é você criar uma habilidade. E eu criei uma habilidade em síndrome fúngica aos 32 anos, quando eu já tinha passado, ali dos 25 até os 32, muitos anos atuando na prática clínica. Foi ali que eu criei a habilidade de pegar as coisas e entender. Então, alguma pessoa falava pra mim uma coisa, eu já entendi o que a pessoa tinha, outra falava outra. Só que a gente olhar pra gente mesmo... Isso dói, isso incomoda. E eu fui criando essa habilidade, aprendendo com os outros, olhando as dores dos outros para chegar o momento de olhar para mim. Até a minha dor doer profundamente. Que foi a desidrose, que foi a última gota do meu copo. Que aí eu falei, agora já não dá mais. E aí a última gota do seu copo pode ter sido o quê? A candidíase. Porque com certeza teve gotas anteriores, mas não doía tanto, porque a gente deixa o negócio passar. Deixa aqui esse negócio, não tá incomodando tanto, mas pode ser que a última gota do seu foi a candidíase. Outras pode ter sido a dermatite, igual a minha. Outras pode ter sido a questão da gordura do corpo na região da barriga. Isso incomoda muito para muitas pessoas, para muitas mulheres, tá certo? Então, cada um tem a sua história. E a Fernanda, que eu coloquei o último depoimento aqui para vocês, a dor dela principal não era nem... Ela tinha candidíase, mas era enxaqueca. Olha só que diferente. Ela tinha candidíase, estava vivendo a candidíase. Mas sabe aquele lance que vocês passam também de... Eu já me acostumei com isso daqui. Ela estava passando por essa situação. Eu já estou acostumada com a TPM, eu já estou acostumada com a candidíase, eu estou acostumada com o estufamento. Mas a enxaqueca, ela não conseguia se acostumar com aquilo roubava a vida dela. E o que pode estar roubando a sua vida pode ser um outro sintoma. E agora chegou o momento do quê? Do basta, do chega. Porque a medicação, mulheres, vocês já entenderam que tem um limite. Tem um limite. Apaga o fogo, mas tem um limite. A Jacinha perguntou: o que acontece com os fungos, para onde vão quando aplicamos o método? Eu acho que a sua pergunta foi por onde eles saem, por onde eles são eliminados. As vias de eliminação dos fungos é fígado, e olha só, olha que incoerente, né? A gente precisa do fígado para ajudar a eliminar as toxinas de tudo do nosso corpo, certo? Dos fungos também. Então, os fungos, quando eles morrem, eles soltam toxinas. E a gente precisa do fígado saudável. E o fluconazol, cetaconazol, itraconazol, terbinafina, essas medicações prejudicam qual órgão?
o fígado. E aí que vem a magia do poder da terapia nutricional, porque consegue regenerar e eliminar. Então tem as vias de eliminação, fígado, que aí vai sair pelo rins, né? Rins, intestino, respiração, transpiração. Então as 4 principais vias de toxinas são essas. E fungo é um tipo de toxina, tá certo? Então ele vai sair também por essas vias. É assim que a gente elimina toxinas e parasitas, tá certo? Fungos nas unhas dos pés também são eliminadas. Não se acostumem com nenhuma micose, em nome de Deus aqui. Micose não tem que viver no seu corpo, tá? Senão você vai ser escrava dos fungos. Não pode, micose em unha, micose em pele, couro cabeludo cheio de caspa, não pode, tá bem? Isso rouba nutrientes, aí rouba sua energia também, sua vitalidade, sua feminilidade. Por que rouba a feminilidade? Porque quando você tá cheia de fungos, você começa a ficar mais explosiva, mais irritada, mais sem paciência. Então, seu feminino vai embora, porque o feminino é o quê, gente? É, né, mais leve, né? É pra ser mais leve. É pra ser mais leve. Não quer dizer que a gente não tome decisões, que a gente não tenha papel de liderança, de gestão, de governança, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas não é para ser explosiva, questão de última gota, sabe? Esse tipo de situação. E quando você está vivendo um quadro de síndrome fúngica, é mais fácil que isso aconteça, tá? Então, é importante ter esse olhar do todo, tá? Integrativo. Peraí, eu vou voltar aqui os comentários de vocês que eu não consegui acompanhar e aí subiu tudo. É sempre assim, né? Sobe tudo, aí eu já perco metade dos comentários. Então, se eu não respondi a sua dúvida, não ache que eu pulei a sua dúvida. É porque vai chegando vários comentários e aí o negócio sobe e eu perco alguns comentários, tá? Só fazendo um fechamento dessa parte inicial que a gente conversou até aqui, tratamento não é pra sempre. Terapia nutricional não é pra sempre, tá? Tem começo, meio e fim. Muitas mulheres têm resultado já nas primeiras semanas, por isso que vocês escutam relato, em uma semana eu já tive resultado. Tem outras que levam 15 dias, tem outras que levam um mês, tem outras que levam 3 meses para fazer toda a regeneração do corpo, porque são fases. E por que isso acontece? Porque cada corpo vai responder diferente, tá? Depende muito do tempo de adoecimento de cada pessoa, mas não quer dizer que uma pessoa que está muitos anos doente vai levar mais tempo. Tem gente que tem muito tempo doente e tem a recuperação mais rápida porque o corpo dela responde mais rápido, tá? Mas a média que você já enxerga resultados a partir do momento que você já começou a aplicar, que eu vi algumas pessoas perguntando aqui, é 21 dias, tá? Que você já elimina 3, 4 sintomas. É isso, se a sua lista, vamos supor, tem 15 sintomas, você elimina 3, depois elimina 4, tá? E assim por diante. Maria Eduarda perguntou sobre questões de outros tipos de corrimento. Candidíase é uma coisa, infecção bacteriana é outra coisa. Fungo é fungo, bactéria é bactéria, tá? Então, o método vai te ajudar em relação ao problema fúngico. Agora, quando o diagnóstico é bactéria, talvez você vai precisar de outro tratamento associado. Tem gente que melhora? Tem relatos aqui de bem nutridas que elas contam, melhorei da gardnerella, melhorei de outras coisas, mas eu não trago isso aqui pra vocês, falar assim, vai melhorar tudo, porque fungo, a resposta do método é voltada para fungo, tá? É essa a proposta, o objetivo. E associada a isso, algumas mulheres têm resultado em bactéria, tá bom? Aí se você tem dúvida se o seu diagnóstico é de bactéria, porque você já deve saber que você tem um problema com candidíase. Aí você quer saber se você tem um problema de bactéria associado, aí isso o médico que te fala, tá? Agora, da síndrome fúngica, eu te falo. E por isso que tem a consulta aula 1, é lá que eu te mostro a questão da síndrome fúngica associado com o diagnóstico médico, o diagnóstico nutricional. Porque candidíase é fácil da mulher identificar que está vivendo, mas síndrome fúngica precisa analisar o todo, tá bem? Lu Souza, acabei de responder, né, a questão do tempo. Tereza perguntou, eu já tenho essa candidíase e vai fazer 2 anos.
Então, você já sabe o que fazer. Independente do tempo que vocês têm, eu tô vendo aqui muitas mulheres colocando, agora, mulheres, o nosso foco é solução. A fase de falar da doença, do problema, está lá na consulta aula antifúngica. Isso vai fazer parte do passado de vocês. Passado. Porque se você só fica com a energia falando da doença, eu vivo isso aqui há 15 anos, eu vivo isso aqui há 10 anos, e fica colocando só a energia na doença, você tá reforçando o problema e não reforçando a sua cura. Você concorda? Agora é o momento de limpeza. Limpeza do seu cérebro, da sua mente. Você não é o seu pensamento e você não é a sua doença. Você está vivendo um quadro que tem solução e que você não tinha a informação. Você não tinha o conhecimento de como resolver isso. Então agora é o momento de purificar o seu corpo no sentido de trazer algo novo que você não fez até agora e por isso que você não teve resultado. Então, se você tem há 6 anos, há 15 anos, há 10 anos, não importa o tempo que você tenha. Por exemplo, eu posso ter... eu tenho dificuldade de aprender, por exemplo, espanhol. Eu tô há 15 anos tentando aprender espanhol. Mas tá tentando fazendo o quê? Tá fazendo a aula? Tá se dedicando a isso? Não. Então, é por isso que eu tenho há 15 anos problema para aprender espanhol. Concorda? No seu caso... Aquilo que você acreditava que era a cura, a medicação, o cortar alimentos, agora você sabe que não é. Antes você não sabia. E toda vez que você foi no consultório, você chegou lá no consultório do médico, do nutricionista, do nutrólogo, resolve o meu problema, eu quero eliminar a candidíase, eu quero eliminar a micose. Você sentou na cadeira, eu quero eliminar. Só que sentar ali na cadeira do profissional, sinto te dizer, não vai adiantar de nada. 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 Você pode passar em mais 10 profissionais. Não vai adiantar. O que vai fazer você ter resultado a partir de agora é a ação. É o que você vai fazer com a informação que você recebe dentro do passo a passo, dentro do método e com o conteúdo que você já recebeu aqui gratuitamente também, claro. Então, muitos relatos eu recebi de mulheres falando, Sheila, já senti a minha barriga desinchando, Sheila, já percebi isso, porque já assistiram o conteúdo da consulta aula 1, 2 e 3 e colocaram em prática. E sobre os gatilhos, já puxando agora esse link, os gatilhos podem ser, a grande maioria está ligado àquilo que você come, claro, né? A grande maioria são as repetições, muitas vezes, dos padrões, daquilo que você aprendeu com seus pais, ou aquilo que você faz muito parecido com seu parceiro, então, com a pessoa que você vive, então você acaba repetindo os hábitos, repetindo comportamentos, ou que você aprendeu com a sua família, como eu disse, e isso se estendeu para a sua vida adulta e o seu corpo não está respondendo positivamente para essa fase, essa questão da repetição, tá certo? E a questão das medicações, a partir do momento que você repete as medicações, elas se tornam gatilho, pode parecer até... como pode? Eu coloco uma medicação para me curar e isso se torna um gatilho para mim. Sim. Corticoide é gatilho para candidíase. Antibiótico é gatilho para candidíase. O antifúngico, o que eu trouxe aqui para vocês no início? Que a gente precisa das vias de eliminação para mandar fungo embora. Respiração, transpiração, urina e fezes. É assim que você elimina fungo. Com essas vias funcionando. E você precisa do fígado. Como, mulher, o fígado vai fazer o trabalho cheio de fluconazol? Mas, Sheila, foi o médico que passou. Sim, com a intenção daquele protocolo que ele aprendeu, que é o protocolo para fungos, funcionar. Mas não funcionou na primeira tentativa. E se não funcionou, eu vejo que não funciona uma coisa e eu tento fazer a mesma coisa igualzinho,
Vai adiantar? Não vai. E aí as mulheres que vão buscar as alternativas, falam assim, tá, então não vou tentar mais isso, vou tentar um tratamento alternativo na região. Ela esquece das vias de eliminação, esquece dos gatilhos. Então ela esquece que a respiração, ou não foi ensinada, alguém não passou a informação para ela. Ela não sabe que a urina, os rins, o fígado, os intestinos, o tubo digestivo, tudo isso precisa estar funcionando para eliminar. Ela vai lá, gasta uma grana para tratar a região íntima. Não vai adiantar, porque não é local. Compreende que para eliminar o fungo, essas vias de eliminação precisam estar funcionando? E aí você tenta tratar o local e os gatilhos que você acionou negativamente o seu corpo sem nem saber, que foram as medicações, por exemplo, tá lá, deixou o seu corpo prejudicado e faltou a inclusão. Pega a chave, hein? Isso aqui, ó, pega a chave que é importante você já visualizar o seu processo de regeneração. E aí as suas vias de eliminação não estão funcionando bem porque faltou a inclusão daquilo que regenera o teu corpo. Então, o que regenera a mucosa do seu tubo digestivo? Que é essa pele fina, igual a pele das nossas bochechas. O que regenera meu fígado? O que faz os meus rins funcionarem? Igual eu coloco de manhã aqui para vocês às vezes, a primeira coisa que você toma no seu dia. Alguém vai lá e me mete um copo de água geladaça logo de manhã no tubo digestivo. Que jeito você vai eliminar? É igual você pegar uma frigideira, tá lá a frigideira com sujeira, e você bota gelo na frigideira para limpar a frigideira? Pega a chave. É claro que o fungo ele não sai só com água, não é assim que funciona, tá certo? Mas uma ação que você corrige dos seus hábitos simples, isso já protege as suas mucosas para o processo, para a fase de eliminação que você vai entrar. Olha como o nosso corpo é maravilhoso, gente. Quando a gente entende as coisas, o negócio fica tão lindo, né? Fica lindo. E aí, quando você entende esse processo, fica simples para você poder incluir os alimentos, e aí você compreende a ação dos alimentos dentro do processo terapêutico em falar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um alimento para vocês, para desativar um gatilho. Então, você usou corticoide, um antibiótico que foi um gatilho, ou o próprio antifúngico que foi um gatilho que lesionou o seu tubo digestivo. Aí você coloca no seu dia, por exemplo, vou colocar abóbora aqui na minha refeição. Uma abóbora bem deliciosa, com alecrim, por exemplo. Então, isso já é regeneração. Claro que você não vai... Tudo que você vai comer, você vai parar e pensar sobre isso, né? Isso eu faço porque eu sou nutricionista. Então, eu olho para o alimento, eu já penso no processo terapêutico dele. No seu caso, isso já vai ser natural, porque você tem o passo a passo ali a seguir, você vai aprender, você não precisa decorar, você vai saber o que você tem que fazer. Mas não é bonito você entender que, nossa, o laranja ali da abóbora faz com que eu protejo a minha célula e faz ela regenerar e faz eu recuperar todo esse tubo digestivo até o final do ânus. E aí eu consigo eliminar e me curar do processo de adoecimento. E aí o alecrim que eu coloco como tempero tem uma ação chamada antimicrobiana, que protege o meu corpo contra não só fungos, bactérias, vírus. Gente, a magia da coisa. Olha a magia da coisa. E de manhã, quando você coloca a simples água, começando o dia de vocês, já desativando o gatilho. Então, antes você tomava, acordava, já pegava a xícara do café duplo. Eu também fazia, gente, já fiz de tudo. Os meus pais, eles tinham lanchonete. Eu cresci dentro de bar, de boteco mesmo. Meus pais tinham lanchonete que servia também bebida alcoólica. Então, a gente ia trabalhar, eu e meu irmão, de final de semana para ajudar eles na lanchonete lá, porque de final de semana sempre fica muito movimento. E eu chegava assim para trabalhar, tinha ido para a escola a semana toda, chegava final de semana, estava cansada, né?
E acordava 4 da manhã pra ir pra lanchonete. Então eu chegava lá, eu tomava aquele cappuccino, sabe, dos 3 corações, que é uma embalagem amarela. Ainda tem esse cappuccino. Eu tomava um trem daquele lá, um copo cheio daquilo, doce, aquilo é doce, eu lembro do doce até agora, até dói o ouvido. Sabe quando vocês comem uma coisa que é muito doce, que até dói o ouvido, assim, a garganta? É esse cappuccino aí. Eu tomava isso daí e chegava à tarde, eu ainda tinha que, muitas vezes, tomar energético, tá? Porque lá tinha, na lanchonete, então eu tomava. E o que eu quero mostrar aqui pra vocês, nessa época eu era nova, tá? A gente trabalhei até os 18 anos, até quando eu fui trabalhar de operadora de telemarketing, que foi o meu primeiro trabalho. Quando eu saí, né, terminei a escola e eu fui trabalhar para conseguir depois pagar a faculdade de nutrição, que aí eu fui trabalhar no Unibanco, só por curiosidade. E no Unibanco eu também comia mal para conseguir pagar a faculdade de nutrição. Então assim, eu tive uma jornada de escolhas alimentares muito ruins que não regeneravam o meu tubo digestivo de jeito nenhum. E nessa época eu já tinha muitas micoses, porque eu tinha micose desde a infância. Então eu tinha um quadro fúngico já há muito tempo. Então você pode ter uma história parecida com a minha ou de alguma bem nutrida aqui que vocês estão escutando. E muitas vezes fica parecendo que é um processo muito distante da sua realidade. Você fica imaginando e criando medos na sua cabeça de que, mas eu consigo fazer isso? Eu tenho a capacidade de colocar isso em prática? E eu te falo que você tem sim a capacidade, e esse medo que você tem do alimento ou de incluir coisas na sua rotina, isso vem muitas vezes de você não ter nunca enxergado pessoas ao seu redor fazendo isso. E você não estará mais sozinha. Olha quantas mulheres estão aqui com o mesmo objetivo que você. E as mulheres que entrarem nessa turma, vocês estarão juntas, tá? Vocês serão da turma 18. Então, vocês que estão aqui, vocês já serão bem nutridas aí da turma 18, tá certo? Juntas. E o mais bonito de todo esse processo é que uma vai compartilhando com a outra, né? Como que está sendo o seu processo de cura, uma ajudando a outra. Porque, né, a gente tem evoluções diferentes, isso é muito bonito. Até as bem nutridas que agora já estão mais evoluídas, elas estão dentro lá de um outro clube. Vocês estarão em um clube primeiro e depois vocês passam para outro clube, né? Para se juntar com as mais avançadas. Então, é uma jornada que vocês enfrentarão. Então, mulheres, é muito lindo ver o poder que o alimento tem sem romantizar, né? Não é só uma questão fantasiosa. Não, gente, porque a gente é movido à nutrição. Nós somos movidas a nutrientes. Não tem outra forma de mover o corpo a não ser nutrição e sol, porque a gente não é vampiro, a gente precisa do sol para se movimentar, tá certo? Então, se você não compreender isso rápido, você estará prejudicando não só a sua vida, mas como a vida da sua família. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tá cheio no meu direct, na minha caixinha de perguntas, mulheres falando dos filhos. Claro que a responsabilidade de nutrição de uma criança é do pai e da mãe. Mas, mulheres, a gente não pode ignorar que quem carregou a criança ali, quem vai carregar, quem tá planejando a gestação por 9 meses, é você. Então, é uma baita responsabilidade que a mãe tem. E sim, nós temos a capacidade de gerar bebês bem nutridos, você tem. E mesmo que você esteja com candidíase aí durante a gestação, você pode desativar gatilhos dessa candidíase. Você pode desativar gatilhos dessa dor de cabeça, dessa dermatite, dessa acne. Pele, gente, pele é pra estar bonita, não é pra estar cheia de espinha, cheia de manchas. Isso é uma sinalização que o tubo digestivo está doente. Se a sua pele tá mostrando que tem uma coisa de errado, tá descamando, então tá saindo descamação, tá com alguma coisa, é tubo digestivo. O problema não é do lado de fora, é do lado de dentro. Então, mamães, mulheres que desejam ser mães,
Limpem esse medo do alimento. Você que não é mãe, mas tá aí com medo também. Agora é a hora de não ter medo da comida, não ter medo da nutrição. Você vai ter medo de coisas que realmente você tem que ter medo. Você tem que ter medo do quê? Tem que ter medo do leão, do assalto. Você tem que ter medo de coisas ruins que podem acontecer de fato. Mas do alimento que você coloca todos os dias no seu prato, não é para você ter medo disso. Você vai ter medo daquela medicação de repetição que você vinha usando e você nem sabia que te fazia tão mal. Isso sim. Porque agora você sabe, tá bom? Antes você não sabia. Então, mulheres maravilhosas, tudo sobre gatilhos está relacionado nesses 2 pilares, tá certo? Medicação de repetição e alimentos. O ambiente que vocês vivem, claro que dependendo da situação, pode piorar. Mas normalmente, na maioria dos casos, eu vejo que é a primeira coisa que a pessoa revê, né? Em relação a alguma coisa estar errado no corpo, que é o ambiente da pessoa. Por exemplo, a mulher que está com candidíase, ela não vai, por exemplo, ficar usando calça jeans, tá? Isso é uma questão ambiental que você consegue reprogramar e enxergar rapidamente que você pode amenizar. Questão de dermatite, você não vai ficar passando um creme com 15 ingredientes na mão, sabendo que você tá com problema de pele. Então, isso são gatilhos mais simples e que você já consegue tirar aí da sua rotina muito facilmente, tá certo? Agora, os gatilhos de inclusão de alimentos, né? Para desativar os gatilhos das medicações, falei errado, os gatilhos das medicações você desativa com a inclusão de alimentos, tá certo? Então é esse o objetivo da inclusão. Inclusão, não é exclusão, é inclusão, tá certo? Então, mulheres maravilhosas, deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês agora. Aula 3 tá liberada, tem todas as informações lá, tá? Todos os detalhes. O foco é agora a gente falar sobre cura e não só sobre doença. Então agora se você tem, Sheila, eu tenho dúvidas dos meus sinais e sintomas, eu tenho dúvidas de alguma coisa, assiste a aula 1 e a aula 2, que você vai limpar essas dúvidas. É a limpeza do HD da sua mente, tá? Porque você entende, compreende o processo e tá, agora vamos falar sobre a cura. Agora eu quero reorganizar o funcionamento do meu corpo, tá? E aí você não fica com foco só em falar da doença, do problema, tá certo? A Valdeni perguntou, quem não tem computador consegue fazer o método? Sim, vocês conseguem fazer o método pelo celular, tá? Assistir pelo celular. E os encontros que vocês têm comigo, ele acontece uma vez por semana, além de todas as dúvidas que vocês têm, vocês vão tirando dentro do método. Todo dia você tem dúvida? Todo dia você tem resposta, de segunda a sexta-feira, dias úteis, tá? E os encontros que vocês têm comigo também acontece online, do jeito que você está assistindo aqui, só que, claro, é um lugar privado para quem está no método e é avisado com antecedência. Quem não pode estar lá pode assistir gravado, tá certo? Porque aquilo que a gente não entende, a gente não consegue colocar em prática, certo? Então, se eu não entendo o poder do alimento, igual eu expliquei aqui da abóbora para vocês, eu poderia... Claro, a gente pode passar por todos os alimentos, né? Mas não dá tempo aqui, né? Mas senão a gente vai dormir muito tarde. Mas é só para mostrar para vocês a capacidade de cura de cada alimento. Então, esse da abóbora foi um pedacinho da magia da coisa. Do componente laranja que o alimento tem, que regenera o nosso DNA, a nossa célula. Eu duvido que você nunca que você comeu abóbora, você pensou nisso. Você tá comendo abóbora porque é gostoso comer abóbora, tá? Mas essa é a magia da terapia nutricional, de alguns alimentos maravilhosos que você comendo do jeito certo, na combinação certa, você livra seu corpo da dor e da morte. Da morte mesmo, né? A gente sabe que muitas mortes podem ser prevenidas aí com alimento, tá? Deixa eu ver aqui. Quem está com problema de ir ao banheiro, igual a Má colocou aqui, o método ajuda nisso, porque não tem como, mulheres, você ter via de eliminação
sem o intestino funcionar. Ele precisa funcionar, tá certo? Então, respiração, transpiração, urina e fezes, tá? Aí, quero dar as boas-vindas para quem já está decidida em entrar no método. A nossa forma de comunicação de quem entra no método é uma águia. E deixa eu já explicar aqui para vocês, antes de continuar tirando as dúvidas. A águia representa um animal que ele é muito objetivo e ele é muito bom no que ele faz, né? Então, a águia tem uma velocidade, uma visão, um foco muito grande. E eu sempre vinha falando, né, na internet, faz um tempo que eu não falo, que quando a mulher tá perdida, ela fica no modo pato, que ela fica migrando, né, de procurar conteúdos, procurar informação e não consegue fazer nada com muito foco, com objetivo, porque não tem um passo a passo e ela fica no modo pato. E aí o modo águia é o modo que você segue, opa, eu tô sabendo o que eu tô fazendo, eu sei pra onde eu tô indo, eu sei onde eu quero chegar. E tem até a lenda da águia, não sei se vocês conhecem, que é a águia, quando ela completa 40 anos, ela se isola, isso é uma lenda, ela se isola dentro de uma caverna para trocar as garras, o bico, ela fica batendo o bico na rocha até sair esse bico, ela fica quietinha, faz o processo dela de regeneração para ela poder viver com qualidade até os 70 anos e continuar com aquela energia, com aquele vigor por mais tempo. Então, muitas de nós temos o nosso momento pato, né, o modo pato, que levou a gente para ter o nosso momento águia. Então, a partir de agora, vocês que chamarei de bem nutridas, né, que estarão no método, que já estão decididas, a nossa comunicação é através de águia. Então, toda vez que vocês querem mostrar para mim que vocês são do método, que vocês são bem nutridos, vocês vão usar uma águia aqui nos comentários, nos posts. Igual eu coloco quando eu posto algum vídeo de alguma bem nutrida, você pode ver que eu coloco lá embaixo o nome da bem nutrida e coloco uma águia do lado. Isso é para mostrar que está no método, tá? Então, sejam bem-vindas, bem nutridas da turma 18. Maria perguntou, o horário de falar com você pode ser pela manhã? Então, o horário para tirar dúvidas, quando você tiver dúvidas sobre o passo a passo, qualquer horário. Você pode mandar mensagem 5 da manhã, 10 da noite, é respondido dentro da plataforma em até 2 dias úteis, tá? Normalmente é respondida no mesmo dia, mas a gente coloca 2 dias úteis, porque esse começo, quando inicia-se o método, vocês têm muitas dúvidas. Então, há um tempo maior para a gente conseguir responder. Mas, em média, são 2 dias úteis, tá? É menos tempo. Peraí que eu tô... Aê, quanta águia aqui, maravilhosas. A Mari aqui... Ai, que bom, Mari. Obrigada pelo seu relato. Mari, vamos fazer uma conversa de bem nutrida. Vou pedir pra Mi te mandar uma mensagem. A Jacinha libera mais cedo. Sabe por que a gente não libera a entrada antes? Porque é importante que vocês entrem juntas e com todas as dúvidas esclarecidas, para não gerar confusão. Então, por isso que eu entro aqui várias vezes para tirar as dúvidas de vocês quanto ao processo. É essa questão do entendimento mesmo, né? Se você não entende o que você está fazendo, você acaba não dando valor para aquilo. Então, eu não dou valor para o processo, eu não boto fé naquilo, porque eu não entendo. Então, se eu não entendo, eu não sei muito bem como que eu tenho que fazer. Então, é importante que fique muito claro isso para vocês, tá certo? A Kézia perguntou, posso compartilhar um método com a amiga? O acesso do método, ele é individual. Então, cada pessoa tem um acesso na plataforma. Você pode compartilhar a informação com os seus familiares, com a sua amiga, mas para perguntar na plataforma, para tirar as dúvidas, então, isso é individual, tá bom? É uma pessoa por vez. Sobre valores, os detalhes, mulheres, está na aula 3, tá? Então, essa informação aqui que vocês
estão perguntando e algumas sabem a resposta e outras não, é porque vocês não assistiram a aula 3, tá? E aí, eu vou te convidar a assistir a aula 3, porque eu não consigo falar tudo que está lá na aula 3. Não é que a aula é demorada, mas é que o foco é esse lá. E qualquer dúvida que você tenha, eu tiro no domingo, tá? Que é quando a gente finaliza e é a aula mais importante. Então, esteja aqui no domingo, porque é quando a gente vai fazer o fechamento aí da nossa imersão, desse curso gratuito chamado Uma Nova Mulher, que vocês participaram. E quem não participou tem um destaque aqui no Instagram, que você pode assistir. Se você tá no YouTube, tem uma playlist chamada Nova Mulher, que você pode assistir, é gratuito. Além das consultas aulas, que são 3, a 4ª vai ser no domingo, que você pode assistir também, tá? Então, gente, olha, vocês estão demais aqui, viu? Tô sentindo a energia de vocês. Grávida, Vanejo, pode aplicar o método sim. Grávida, quem está amamentando, não, uma mulher perguntou pra mim, se ela tinha que parar a amamentação. Não, você não para. A amamentação não se para, gente. Só se para quando você não consegue de jeito nenhum dar de mamar para criança. A amamentação não se para de jeito... não se para por conta de síndrome fúngica, tá? Você continua amamentando. E pode aplicar o método associado, tá bom? A Maria perguntou aqui sobre peixe, feijão, carne com feijão. É só porque são 2 fontes de proteína, tá? Então, o feijão é proteína e carne é proteína. E na digestão, fica pesado pro teu corpo as 2 coisas juntas nessa fase de eliminação que você vai entrar no processo terapêutico. Pegou a chave? Então, quando você entra na fase de eliminação dos fungos, que é a fase que você aplica as 2 juntas lá no método, que é a fase regeneração e a fase eliminação. Você vai aplicar essas 2 fases juntas. Se você coloca alimentos que pro seu corpo, não é para você. Você gosta de comer o feijãozinho com a carne, isso é conforto, porque é o nosso alimento da população brasileira. Só que pro teu corpo, isso é tipo punk para ele digerir. O que é o digerir? O digerir não é só mastigar. O digerir é o teu corpo sugar do alimento aquilo que vai fazer você ficar maravilhosa. Aquilo que vai fazer seu cabelo ficar bonito, sua pele ficar bonita, suas unhas ficarem bonitas. Isso é pegar do alimento. Sabe o colágeno? Vamos dar um exemplo aqui do colágeno. Eu quero colágeno para ficar com tudo esticadinho aí, né, tal, não sei o quê, para as articulações. Então, o corpo precisa puxar do alimento os chamados aminoácidos, tá? Glicina, prolina, pega isso dali e utiliza para a pele e tudo mais. Só que não é do jeito que a gente quer, é do jeito que o corpo quer. Aí a gente vai lá e coloca vários alimentos misturados e não absorve nada, a gente só faz cocô caro. Ficou claro? O cocô sai caro. Ainda tem mais as mulheres que gastam com probiótico, aí sai mais caro ainda. Porque o cocô fica lá com os nutrientes que o corpo não conseguiu puxar, ainda sai cheio de probiótico caro que gastou e que não é isso que serve para resolver a síndrome fúngica, tá bom? Acho que agora deu para resolver. Deu para resolver não, deu para entender. Já tô misturando as palavras aqui. Seja bem-vinda, Jacinha. Kelly, pode fazer musculação moderada? Pode, tá? Moderada pode, aquilo que você já está acostumada a fazer, não pode ser mais, tá? Grávida deve fazer, Fê, bem-vinda, você tá sempre por aqui, eu tô sempre te vendo aqui, Fê. Fê que é mãe de 2 que tava com dermatite, não é isso? Eu decoro, viu, vocês aqui nos comentários, vocês acham que não? Eu decoro pelas fotos, a Valdineia tá sempre por aqui também. A ZS colocou aqui. Tá elogiando. Obrigada, a ZS. A fase 1, Mariana, são 15 dias, tá? São 2 semanas. A fase regeneração e eliminação você vai aplicar juntas. Você vai aplicar juntas, 2 semanas aplicando essa fase, tá bom? Que é a fase de eliminação. Kelly perguntou, isso mesmo, Maria, você entendeu certinho sobre a questão da absorção. Kelly perguntou sobre álcool.
Ó, sobre álcool, vou falar pra vocês o correto e o que eu fiz. São duas coisas diferentes. Porque o que eu fiz é eu como pessoa, não como profissional da área da saúde. Compreendem? São duas coisas diferentes. Então, como profissional da área da saúde, você sabe que não pode beber, né? Você não tem que esperar outra resposta aqui de mim. Agora, como pessoa que tem vida social, vida normal igual vocês, na época que eu estava vivendo a síndrome fúngica, era uma época que eu ainda saía muito à noite, assim, bebia com bastante frequência, curtia um gin, umas bebidas, assim, uísque e tudo mais. Então, eu bebi no meu processo de eliminação. Então, o que eu quero mostrar pra vocês que funciona, mesmo vocês fazendo algumas, desculpem o termo, cagadas. Funciona do mesmo jeito. Eu fiz cagadas durante o meu processo de eliminação e funcionou. Só que, claro, existe uma forma que você vai fazer. Se eu não beber, o meu processo de regeneração tende a ser mais rápido? Tende. Mas se você quer aproveitar aquele momento, aquela vida social, tem como você beber e amenizar o problema. E aí eu ensino isso para vocês na fase de eliminação. Tem lá uma parte que eu ensino como que você faz um processo de recuperação. É tipo um recovery do corpo, recuperação. Quando você coloca alguma coisa que é gatilho, que pode agredir o seu corpo. Porque álcool é um tipo de gatilho. Aí você tem como usar a nutrição para desativar esse gatilho, tá bom? Então tem como fazer... Tudo a gente consegue dar um jeito, digamos assim, tá? Então, vocês entenderam, eu acredito aqui. Hoje, raramente eu bebo, tá? Por curiosidade, porque quando eu apliquei o método foi em 2017. Hoje em dia eu já não tenho mais essa necessidade do álcool. Eu gosto de estar na realidade. Mas eu entendo vocês porque são fases. E tem fases que a gente precisa de algumas coisas para nos tirar da realidade. Como o álcool, né? Então eu compreendo quando vocês falam isso. Bom, para fechar aqui, vou responder as últimas perguntas. Mari perguntou assim: pode fazer exercício um pouco mais pesado? Lembra que o seu corpo está em recuperação. Imagina se você tivesse internada num hospital. Você iria agachar com 30 quilos? Se você estivesse num hospital em recuperação? Não. Você está vivendo uma fase de recuperação agora, que você vai entrar. Então, você não vai agachar com 30 quilos gerando um processo inflamatório, porque o seu corpo está em recuperação, tá? Por isso que o exercício é moderado. Tá certo, mulheres? Então, rainhas do CrossFit, que igual a Mari aí, que gosta de agachar com, sei lá, deve ser uns 50 quilos. Eu agacho com 10 quilos. Com 50 quilos, vocês estão em recuperação, tá bom? Então, lembre-se disso. É transitório, é um período. Vocês não vão ficar, tratamento não é para sempre, esse é o nosso tema aqui de hoje. Então, é um período. Os 15 primeiros dias do método são muito importantes nessa recuperação, nesse recovery que vocês vão passar, tá? Que é a fase de eliminação. Por isso que não dá pra baixar aí com 50 quilos, tá bem? E mulheres, quem está assistindo esse conteúdo aqui hoje, eu vou pedir uma gentileza pra vocês, uma ajuda, a compartilhar. Então, compartilha o vídeo que você viu ali, por exemplo, dos sinais e sintomas, que você sabe que você tem uma amiga que tem o problema, a sua mãe, por exemplo, tem o sintoma, ou alguém do seu meio social, que você sabe que tem os sinais e sintomas, que nem sabe que síndrome fúngica existe. Então, repassa a informação, repassa o conhecimento, que essa troca de energia faz com que o processo, o movimento de energia volte para você também. Tá? Então a gente consegue espalhar mais a mensagem. Então compartilha um post, um carrossel que você vê lá que isso vai ajudar uma outra pessoa. Esse movimento, essa troca, nós estamos aqui exatamente para isso, o movimento de troca. Então o movimento de servir, de ir e vir, ele acontece o tempo todo. Então vocês também provavelmente farão alguma coisa por alguém e esse alguém vai fazer por você e esse movimento precisa continuar. Então vou pedir para vocês compartilharem os conteúdos, tá certo? Aquilo que você sentir que isso vai ajudar uma outra pessoa. Bom, e as rainhas do gin aí entenderam a mensagem que eu tô vendo aqui vocês comentando. Então dá para você tomar o seu gin, mas você vai aplicar as manobras que tá lá, tá certo? Que eu vou ensinar para vocês na fase de eliminação. E
Domingo é 9h30 da noite que eu vou entrar aqui ao vivo com vocês novamente, tá? Pra gente fazer o fechamento, sorteio, fazer um balanço de tudo que aconteceu, dar as boas-vindas pra turma 18 do método. Turma 18, chegamos à turma 18. Quero agradecer pelas mensagens que vocês deixaram, pelo compartilhamento, tá? Tudo que vocês fizeram aqui, eu tô vendo o movimento de vocês, acompanhando todo o movimento, a troca e a participação tão intensa. Então, vocês estão participando demais, é uma turma, assim como as outras, né? Todas as turmas têm o seu movimento e eu sinto as diferenças de uma turma para outra e eu vejo que vocês estão aí realmente no modo águia. Então, no modo focado, no modo para fazer o negócio acontecer. Então, vamos juntas, vamos com tudo. Seguimos!